Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula, desta vez de exercícios referentes a variáveis aleatórias bidimensionais discretas. Portanto, esta aula de hoje tem a ver com um dos vídeos que já está disponibilizado na plataforma, em que eu fiz uma revisão breve, necessariamente breve, sobre variáveis aleatórias bidimensionais discretas. O próximo vídeo de aulas práticas será referente a variáveis aleatórias bidimensionais contínuas. Muito bem, portanto, eu trago dois ou três exercícios e com várias linhas para percorrermos os conceitos que foram dados e que são relevantes no caso de variáveis aleatórias bidimensionais discretas, e se não for esse o caso, eu até poderei adicionar algumas questões. Ok. Começando pelo primeiro exercício, temos o seguinte: uma loja de decoração vende candeeiros da marca X e da marca Y. A função de probabilidade conjunta do número de candeeiros vendidos diariamente é a seguinte. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos nesta tabela, e sempre que possível, quando o espaço de estados é pequeno, nós apresentamos a função de probabilidade conjunta em tabela, mas não tem que ser, podia ser também de forma enumerando, de uma forma não em tabela. Portanto, o que nós temos dentro da tabela são as probabilidades para cada conjunto, para cada parte ponto x, y. Por exemplo, este 0.3 é a probabilidade do x ser 1 e do y ser 1. Este 0,03 é a probabilidade do x ser 0 e o y ser 2, e assim sucessivamente. Portanto, isto é uma função de probabilidade. Porquê? Porque cada ponto é maior ou igual que 0, cada ponto, cada valor que está aqui é menor ou igual que 1, e a soma de todos estes valores deverá dar 1, ok? Portanto, estas são as propriedades de uma função de probabilidade bidimensional. A linha A pede para calcular as funções de probabilidade marginais de x e de y. E, portanto, tal como foi visto em aula anterior, eu sei, por exemplo, que a probabilidade do x igual a x, no caso geral, é o somatório dos y, desde menos infinito a mais infinito, da função de probabilidade conjunta. Ou seja, se eu fixar o x e somar para todos os valores possíveis de y, eu tenho a marginal de x. Aqui na tabela o que isso significa é que eu fixo a coluna, neste caso porque o x é em coluna, poderia ser ao contrário, fixo a coluna e vou somar para todas as linhas, isso significa que estou a somar em y. Portanto, eu vou aproveitar aqui a tabela e vou calcular já aqui as funções de probabilidade marginais do x e do y. Portanto, aqui vai ser a do x e aqui vai ser a do y. Portanto, o x toma os valores 0, 1 e 2, a probabilidade de x igual a 0 é 0.12 mais 0.05 mais 0.03, que é 0.2. A probabilidade de x igual a 1 é a soma destas, portanto, é 4, é 0.65. E a probabilidade de x igual a 2 é 0.15. Exatamente, a soma destas probabilidades dá 1. Para o y, faço, de certa forma, o transposto. Portanto, fixo a linha e somo as colunas. Isto é, a probabilidade de y igual a 0 é 0.12 mais 0.25 mais 0.13, que é 0.5. A probabilidade de y igual a 0 é 0.36 e a probabilidade do y igual a 2 é 0.14. Ok? E, portanto, se eu não me enganei nas contas, isto é dado. Ok, portanto, já tenho as funções de probabilidade marginais. Só basta terem assim, mas se vocês quisessem escrever de outra forma, por exemplo, a marginal de x dá 0.2 para x igual a 0, 0.65 para x igual a 1 e 0.15 para x igual a 2. Ok? Deixa-me só pôr quadriculado. Ok. Mesma coisa para o y. Portanto, a probabilidade do y igual a y é, já vimos que é a soma para os x, e portanto é 0.5 para y igual a 0, 0.36 para y igual a 1 e 0.14 para y igual a 2, e convém pôr que é 0 caso contrário, que é para saber que outros valores
tem probabilidade zero. Okay? Bom, portanto, com isto temos a linha A. A linha B pedem uma distribuição, função de distribuição marginal de x. E tal como poderão ver no vídeo, a partir do momento em que eu tenho as probabilidades marginais, agora posso fazer o que quiser, em particular os cálculos como nós aprendemos no capítulo 3. Por exemplo, a função de distribuição, eu apenas continuamos a manter a palavra marginal, só para recordar que isto na verdade vem de um par de variáveis aleatórias e que através da soma nos y eu fiquei só com o comportamento do x. Mas na verdade isto é exatamente igual ao que nós tínhamos no capítulo 3, neste momento, em que eu vou somar a função de probabilidade marginal do x, ok? Portanto, se vocês recordarem, isto significa que para pontos menores que zero a função de distribuição é zero, porque ainda não somei nenhuma quantidade maior que zero. Depois vou somar o 0.2 para x entre 0 e 1. Depois tenho o 0.2 mais 0.65, que é 0.85. E atenção, onde colocam os sinais de igual ou desigual, não é desigual, igual, menor ou maior, e vale 1 para... Desculpem lá, e aqui não é 0, é 2, e vale 1 para x maior ou igual que 2. Ok? Portanto, o que eu estive a fazer é, se vocês puderem colocar aqui o 0, 1 e 2, portanto, se isto for o x e se isto for a função de distribuição do x, acabamos de ver que ela é 0, é aqui, depois é 0.2, depois é 0, isto não está à escala, e depois um seco, ok? Muito bem, portanto, continuando, na linha C, quero calcular a probabilidade de que num dia a marca Y seja mais vendida do que a marca X. Isto é, adicionar uma página. Portanto, na linha C, o que eu quero é a probabilidade do Y ser maior que X, não é? Portanto, calcula a probabilidade de que num dia a marca Y seja mais vendida do que a marca X. Ora, como é que eu faço aqui? Portanto, do ponto de vista teórico, eu teria que somar para todos os valores de x e y, tais que y é maior que x, a função de probabilidade conjunta. Ok? Portanto, na verdade, o que eu teria que fazer, do ponto de vista estritamente formal matemático, era somar desde 0 até 2, o somatório desde y igual a x mais 1, até 2 da função de probabilidade conjunta. Neste caso, como eu tenho uma tabela, é mais simples. Vou aqui à tabela e vou identificar quais são as entradas para as quais o y é maior que x. Okay? Por exemplo, aqui não é, aqui também não é. Mas aqui é porque o y é 1 e o x é igual a 0. Portanto, este valor estará lá. E aqui também, este e este. Okay? Portanto, estes são os três casos em que o y é maior que x. Portanto, o que eu tenho que fazer é o 0.03, não é? Mais 0.05, mais 0.10, que dá 0.8. Isto, se eu não me enganei, a passar é isto. Okay? Portanto, é identificar na tabela. Suponham que eu queria calcular também, por exemplo, a probabilidade, por exemplo, do y ser igual a x mais 1. É a mesma coisa, ia ver quais eram os valores para os quais o y é igual a x mais 1. Por exemplo, aqui o que eu teria que fazer era percorrer, por exemplo, se o x fosse igual a 0, isto era a probabilidade do x igual a 0 e do y ser 1. Se o x fosse igual a 1, isto era a probabilidade do x ser igual a 1 e o y igual a 2, e mais nada. Portanto, era este valor mais este. Ok? Portanto, é identificar na tabela quais são os pares de valores que cumprem as relações que nós estamos aqui a determinar. Certo?
Bom, isto não era o pedido, era só para vos dar mais outros exemplos. Muito bem. Portanto, passamos para a linha D, em que pedem para determinar o valor esperado do número total de candeeiros vendidos diariamente. Portanto, o X é o número de candeeiros que são vendidos da marca X e o Y é o número de candeeiros que são vendidos da marca Y. Desculpa, da X. Portanto, o que eu quero é o valor esperado de X mais Y. Okay? E o valor esperado de X mais Y é sempre o valor esperado de X mais o valor esperado de Y. Okay? Portanto, vou ter que calcular estes valores esperados. E para uma variável aleatória discreta, esta é a forma de eu calcular o valor esperado, que neste caso é apurado de x igual a 0, que é 0.2 mais 0, mais 1 vezes 0.65, mais 2 vezes 0.15, não é? Portanto, é isto vezes isto, mais isto vezes isto, mais isto vezes isto. Portanto, dá 0.65 mais 0.3. Isto é, em média, da marca X, são vendidos 0.95 candeeiros. Mesma coisa para o Y, só que agora eu vou variar é o Y, e o Y toma o valor 0 comprado 0,5, toma o valor 1 com 0,36 e toma o valor 2 comprado 0,14, portanto vai dar 0,36 mais 0,28. Que dá 0,64. Não é? Portanto, é 0,36, exato. Ok? Portanto, o valor esperado do número total de candeeiros é 0,95 mais 0,64. Já agora, não sei se isso vai ser pedido, mas... não, exato, vai ser pedido na linha H e eu queria calcular convosco a variância do número total, mas isso já vai ser pedido. Ok? Alguma dúvida até agora? Ok, se não há, vamos ver a linha E, em que pedem umas funções de probabilidade e distribuição de x condicionais a y igual a 0, y igual a 1 e y igual a 2. Eu vou só transportar isto, não consigo, tenho que estar sempre a ver. Vem lá. Vou-me ajudar, senão... Portanto, eu vou passar para a linha E e quero a função de probabilidade de distribuição de x condicional a y igual a 0, 1 e 2. Portanto, o que é que eu quero? Deixem-me só ver se consigo aumentar isto. Portanto, o que eu quero é calcular a probabilidade de x igual a x, dado que y igual a 0. Isto tem que fazer isto para qualquer valor de x. Quero também para o y igual a 1 e para o y igual a 2. E depois, tendo estas funções de probabilidade, quero calcular a função de distribuição. Ok? Bom, seja em que situação for, a probabilidade de x igual a x dado um valor de y, isto é uma probabilidade condicionada. Portanto, os ensinamentos que vocês têm relativos a probabilidades condicionadas do capítulo 2 são também válidos. Portanto, desde que o y toma o valor y pequenino com probabilidade maior que 0, isto é a probabilidade conjunta sobre a probabilidade do y. Ok? Isto é válido para qualquer x e para qualquer y. Portanto, o que nós temos que estar a fazer agora é 1 a 1. Portanto, y igual a 0, quero calcular a função de probabilidade condicionada. Portanto, isto vai dar a probabilidade de x igual a x, y igual a 0, sobre a probabilidade de y igual a 0, e y igual a 0 com a probabilidade de 0,5. Ou seja, o que eu vou fazer é, de certa forma,
não é bem reformatar, mas vou alterar estes valores face a este. Portanto, isto era 0.12 do total de 1. Agora vai ser 0.12 do total de 0,5, porque agora eu estou só a olhar, a restringir-me a esta linha. Portanto, esta função de probabilidade condicionada vai ser 0.12 sobre 0.5 para x igual a 0. Vai ser 0.25 sobre 0.5 para x igual a 1. E vai ser 0.13 sobre 0.5 para x igual a 2 e 0 caso contrário. Ok? E com isto eu já consigo calcular a função de distribuição, porque na linha E é-me pedida quer a função de probabilidade, quer a função de distribuição, condicionais. Okay? Portanto, eu designo desta forma. Isto vai ser a probabilidade do x ser menor ou igual que x, dado y igual a 0. Ou seja, eu vou fazer o mesmo tipo de procedimento que fiz neste caso, em que eu tinha a função de probabilidade marginal do x e fui calculando as somas parciais para calcular a função de distribuição. Agora vou fazer a mesma coisa, não pegando na função de probabilidade marginal do x, mas pegando na função de probabilidade condicionada do x. Ok? Portanto, isto vai ser também, vai ser 0 para x menor que 0, vai ser 0,12, desculpem, 0.12 sobre 0.5 para x entre 0 e 1, e o 0 entra. Depois, para x entre 1 e 2, vou somar este e este. Portanto, isto dá 0.37 sobre 0.5. E depois, já não preciso me preocupar mais, porque eu sei que para x maior ou igual que 2, isto já vale 1. Ok? Vamos só fazer, em vez de fazermos para todos os y 0, 1 e 2, vamos só fazer, por exemplo, para y igual a 1. O procedimento é o mesmo, ok? Portanto, para y igual a 1, a função de probabilidade condicionada do x vai ser igual a prato x igual a x, e y igual a 1 sobre a probabilidade de y igual a 1. E o y é igual a 1 com o probabilidade de 0.36. Portanto, novamente, o que eu vou fazer é, vou recalcular estas probabilidades em função deste 0.36. Portanto, é 0.05 sobre 0.36 para x igual a 0, é 0.3 sobre 0.36 para x igual a 1 e é 0.01, não me engano, exato, sobre 0.36 para x igual a 2 e a 0 caso contrário. Okay? E portanto a partir daqui, obviamente, da mesma maneira, eu consigo construir a função de distribuição condicional do x, dado que y igual a 1. Portanto, isto vale 0 para x menor que 0, dá 0,05 sobre 0,36 para x entre 0 e 1. Depois vou somar com o 0,30, portanto dá 0,35 sobre 0,36 para x entre 1 e 2 e vale 1 para x maior ou igual a 2. Okay? Então, não vou fazer para y igual a 2 porque o procedimento é o mesmo. Certo? Muito bem. Agora, o que é que eu quero? Quero calcular os valores esperados condicionados do x, portanto, quero valor esperado de x condicional que y igual a 0, quero calcular a variância condicionada do x, dado que y igual a 0, e a mediana, ok? Portanto, na verdade, o que eu tenho neste momento é, vou querer calcular valores esperados e quantidades, momentos, em relação a esta variável aqui, com esta função de probabilidade.
Portanto, isto é o F. Eu vou só pôr aqui. Ok? Portanto, por exemplo, quando me pedem para calcular o valor esperado de x dado que y igual a 0, se me pedissem só o valor esperado de x, isto seria o somatório de x vezes a função de probabilidade. Okay? Bom, aqui o que é que vai ser? Vai ser a mesma o somatório do x, essa parte não muda, só que em vez de ter a probabilidade marginal do x, vou ter a probabilidade condicionada do x. Portanto, y igual a 0. Mas reparem, é exatamente a mesma fórmula que nós temos para o caso geral de ser só um valor esperado sem estar condicionado. O que é diferente é que aqui é o valor esperado de x por si só, enquanto que aqui é o valor esperado de x, mas sabendo, restringindo a informação de que o y é 0. Ok? Portanto, isto vai ser o quê? Vai ser, eu já calculei a função de probabilidade condicionada aqui, portanto vai ser 0 vezes este valor, mais 1 vezes este valor, mais 2 vezes este valor. Portanto, isto vai dar, vou mesmo escrever, que assim já fica, mais 1 vezes 0.25 sobre 0.5, mais 2 vezes 0.13 sobre 0.5. Portanto, isto dá 0.25 mais 0.26 sobre 0.5, que dá ligeiramente maior que 1. Portanto, isto dá 0.51 sobre 0.5. Ok? Bom, depois precisa variância. Ora, a variância, eu vou escrevendo sempre aqui ao lado os conceitos que nós vimos já. Portanto, a variância de x é o e de x quadrado menos o e quadrado de x. Portanto, a variância de x dado que y igual a 0 segue exatamente a mesma fórmula, só que tem que dar sempre com o facto de eu estar a condicionar pelo y igual a 0. Portanto, isto é o valor esperado de x quadrado dado que y igual a 0, menos o valor esperado ao quadrado de x dado que y igual a 0. Ok? Portanto, a única coisa que eu fiz foi substituir onde está aqui x, substituir por x quadrado, dado y igual a 0. O y não vai ao quadrado, é só o x, ok? Bom, deixem-me só tirar isto, senão fica aqui muito confuso. Ok, portanto, uma delas já tenho, esta eu já sei, esta vai ser 0.51 por 0.50 ao quadrado e, portanto, preciso é calcular o valor esperado de x quadrado dado y igual a 0. E vamos relembrar também a fórmula do valor esperado, aliás, de uma função qualquer do g de x, é o somatório de g de x, aqui, isto aqui depois não me cabe, é o somatório, portanto, se eu quiser o valor esperado de uma função qualquer do x, isto é o somatório de g de x vezes a função de probabilidade. Neste caso é, se eu quiser o e de x quadrado, o g de x seria x ao quadrado. Portanto, aplicando isto, isto vai ser o somatório deste x desde menos infinito a mais infinito, de x ao quadrado, que é a minha função g, vezes o quê? Vezes a probabilidade condicionada. Ok? Portanto, o que é que isto é? É idêntico a este, só que em vez de eu ter aqui o x, vou ter x quadrado. Portanto, fica 0 quadrado vezes 0.12 sobre 0.15, desculpa, não é 0.15, é 0.5, mais 1 ao quadrado vezes 0.25 sobre 0.5, mais 2 ao quadrado vezes 0.13 sobre 0.5. Dá quanto? Portanto, isto dá 0.25 mais 3, 12 e vai 0.52, acho eu. Portanto, isto dá 0.77 sobre 0.5. Bom, as contas podem não estar completamente certas, eu não fiz as contas, estou a fazer agora convosco. Portanto,
a variância de x dado y igual a 0 é 0,77 sobre 0,5 menos 0,51 sobre 0,5 ao quadrado. Okay? Portanto, já calculei o valor esperado condicionado e a variância condicionada. Preciso de calcular, salvo erro, a mediana. Ok. Portanto, para calcular a mediana, novamente eu vou copiar isto, que é para ser, não andar sempre de um lado para o outro. Portanto, para a mediana, se vocês recordam, a definição de mediana de uma variável aleatória discreta é tal que a função de distribuição é menor ou igual que f de x, a mediana, e menor ou igual que 0,5 mais a probabilidade do ponto. Ok? Na verdade, não é isto que me dá jeito. Para que existe também preciso, vou buscar também a função de distribuição, que nós já calculamos. Porque eu, para a mediana, preciso da função de distribuição. Ok, portanto, eu não fiz as contas, mas pronto, vamos fazer isto lentamente. Portanto, a mediana eu tenho que procurar alguns desde 0 até 2. O primeiro ponto que pode ser candidato a mediana é o ponto para o qual a função de distribuição é maior ou igual que 0,5. Portanto, não pode ser nem este, nem este. Portanto, o primeiro ponto é 1. Portanto, vamos ver se a mediana é igual a 1. Reparem, eu estou a calcular a mediana relativa à distribuição condicionada do x, dado que y é igual a 0. Ok? Portanto, continua a estar na condicionada. Portanto, para verificar se a mediana condicionada se é 1 ou não, realmente a função de distribuição no ponto 1 é 0,37 sobre 0,5, e agora tenho que verificar se isto é menor ou igual que 0,5 mais a probabilidade de x igual a 1, que é 0,25 sobre 0,5. Portanto, isto daria quanto? Como eu não fiz as contas, isto é 1 mais 0,25 sobre 0,5, se não me engano, não é? Não me enganei. E, efetivamente, o 0,37... Não, isto não está bem, desculpem lá. Portanto, isto é 0,25 mais 0,25 sobre 0,5, não é? Assim é que dá. E, portanto, isto dá 0,5 sobre 0,25 e, portanto, está certo. O x igual a 1 é mediana desta variável aleatória condicional. Mas pode haver mais do que uma. Por exemplo, vamos verificar se qualquer ponto entre 1 e 2 pode ser mediano ou não. E pode ser um ponto qualquer, porque eles têm todos a mesma característica. Por exemplo, 1,2. 1,2, a função de distribuição no... Aqui, desculpem lá, já agora isto não é a função de distribuição do ponto 1, é a função de distribuição do x no ponto condicionado no y igual a 0. Ok. Então, vamos verificar se a função de distribuição de x dado y igual a 0 no ponto 1,2 é maior ou igual que 0,5, essa parte é sempre fácil, e agora tenho que verificar se é menor, portanto, isto, a função de distribuição neste ponto, é também 0,37 sobre 0,5. E agora tenho que verificar, tal como fiz aqui, se isto é menor ou igual que 0,5, que é 0,25 sobre 0,5, mais a probabilidade de x igual a 1, x igual a 1,2. Ora, a probabilidade de x igual a 1,2 é 0. Ou seja, não é verdade. Sabe? E, portanto, eu daqui concluo que a mediana
de x condicional a y igual a 0 é o ponto 1. Ok? Portanto, a mediana dá um pouco mais de trabalho, porque tem que ir buscar a função de distribuição, tem que ir buscar a função de probabilidade e atenção, que pode haver mais do que uma mediana. Portanto, vocês começam pelo, não vale, os primeiros candidatos são pontos para os quais a função de distribuição é maior ou igual que 0,5. Portanto, não vale a pena começarem aqui, porque já sabem que falha logo a primeira desigualdade. A partir daqui, têm que ir continuando até encontrarem um caso em que não é mediana e, portanto, aí já param. Certo? Ok, portanto, agora, o G quer verificar se as variáveis aleatórias são independentes. Portanto, novamente, eu vou levar isto aqui. Portanto, deixem-me só copiar. Ok, portanto, o que eu quero verificar, vou por aqui, é que x e y são variáveis aleatórias independentes. E eu recordo que a definição de independência é sim, são, se e só se, ou quer dizer, não sei se elas são ou não, portanto é melhor escrever isto de outra maneira. Portanto, só para recordar, x e y são independentes, se e só se a função de probabilidade conjunta é igual ao produto das marginais. E isto tem que ser válido para todos x e y. Okay? Portanto, o que eu tenho que fazer é ir um a um, verificar se a entrada conjunta é igual ao produto das marginais. Se numa delas der, tenho que verificar a seguinte, porque isto tem que ser válido para todos x e y. Paro assim que ou percorri a tabela toda ou encontrei um par em que isto não acontece. Ora, neste caso, eu penso que logo no primeiro, por exemplo, o x igual a 0 e o y igual a 0. A probabilidade de x igual a 0 e y igual a 0 é 0,12. E a probabilidade de x igual a 0 vezes a probabilidade de x de y igual a 0 é 0,5 vezes 0,2. Portanto, não é verdade esta igualdade, ou seja, não são independentes. Se por acaso tivesse dado igual, não podia parar, tinha que continuar para ver o que é que, se isto era válido para todos os pontos ou se era só para alguns. Ora, continuando, exercício tem muitas linhas, mas cobre. Portanto, agora quero, na linha H, determinar a variância do número total de televisores vendidos diariamente, ou seja, quero a variância de x mais y, e depois quero calcular o coeficiente de correlação. Portanto, isto é H. Portanto, o que eu quero é a variância de x mais y. Ora, a variância de x mais y, enquanto que o valor esperado de x mais y é igual, aliás, já o calculamos, é igual ao valor esperado de x mais o valor esperado de y, sempre, a variância não é necessariamente, a variância da soma não é necessariamente igual à soma das variâncias. A variância da soma é a variância de x mais a variância de y mais 2 vezes a covariância de x com y. Ok? E o que é a covariância? A covariância de x com y é igual ao valor esperado do produto menos o produto dos valores esperados. Portanto, eu aqui, o que é que eu já sei? Já sei o valor esperado de x mais y, sei o valor esperado de x, sei o valor esperado de y, preciso calcular as variâncias e depois o valor esperado do produto. Portanto, para calcular o valor esperado, portanto, o valor esperado de x, nós já calculamos,
e é igual a 0,95. Já agora vou calcular o valor esperado de x ao quadrado, porque preciso disso para calcular a variância. Portanto, isto é o somatório de x ao quadrado vezes a função de probabilidade. Aliás, nós já calculámos, mas para o condicionado. Portanto, isto dá 0 vezes a probabilidade de x igual a 0, que é 0,2, mais 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, que é 0,65, mais 2 ao quadrado vezes a probabilidade de x igual a 2, que é 0,15. Portanto, isto dá quanto? Dá 0,65 vezes 2, 4, vezes 0, mais 0,6, não é? Dá 1,25. Portanto, eu daqui sei que a variância de x é 1,25 menos 0,95 ao quadrado. Não fizemos as contas, vai ficar assim. Bom, para o valor esperado de y, também já o calculamos, dá 0,60 e qualquer coisa. 64. E, portanto, precisamos também de calcular o valor esperado de y ao quadrado, que é somar para todos os valores de y ao quadrado vezes a função de probabilidade. Portanto, isto dá, aqui é um vezes. Aqui, desculpem lá que isto aqui é 0 vezes 0,2. Portanto, dá 0 vezes a probabilidade do y igual a 0, que é 0,5, mais 1 vezes 0,36, acho eu, exato, mais 2 ao quadrado vezes 0,14. Portanto, isto dá 0,36 mais, aqui está 28, dá 56. Portanto, 6, 12 e vai 1, a 0,92, se eu não me enganei nas contas. E, portanto, a variância de y dá 0,92 menos 0,64 ao quadrado. Ok, portanto, tem a variância do x e tem a variância de y. Para calcular a covariância, já só me falta fazer o valor esperado de x vezes y. E o valor esperado de x vezes y, eu vou ter que somar para todos os valores de x e para todos os valores de y, x vezes y vezes a função de probabilidades. Ok? Portanto, vou buscar isto que é mais simples. Portanto, isto quanto é que dá? Isto o que é que é? Portanto, reparem, é fazer este vezes este vezes este, mais este vezes este vezes este, mais este vezes este vezes este, sucessivamente. Portanto, os zeros não me interessam, fico restringida só a esta zona, que dá 0,3, mais 1 vezes 2 vezes, dá 2 vezes 0,01, mais 2 vezes 0,10, mais 4 vezes 0,01. Portanto, isto dá 0,30, mais 0,02, mais 0,20, mais 0,04. Portanto, isto dá 0,56. Okay? Portanto, a covariância de x com y é 0,56, menos o valor esperado de x, que é 0,95, vezes o valor esperado de y, que é 0,74. E, portanto, a variância de x mais y dá a variância de x, que eu não fiz a conta, vai ficar assim, mais a variância de y, mais duas vezes a covariância. E a covariância é 0,56 menos 0,95 vezes 0,64
menos o valor, portanto isto é o valor esperado do produto, menos o produto dos valores esperados. Ai não, desculpa, eu já tinha feito a covariância. Portanto é menos 0,95 vezes 0,64. E já está. E por último, pedem-nos a correlação. E a correlação é a covariância de x com y sobre a raiz quadrada do produto das variâncias. Portanto, neste caso, era só calcular. Isto dá 0,56 menos 0,95 vezes 0,64 sobre a raiz quadrada, que eu não sei quanto é que dá. A única coisa que eu vos quero dizer é, apesar de não fazer contas, nós vemos que isto é menor que zero, não é? E, portanto, isto significa que quando o x aumenta, o que é o x aumentar? É o número de televisões da marca X aumenta, o y tem tendência, não quer dizer que isso aconteça com cada um, mas tem tendência para diminuir. Faz sentido, porque temos que há competição entre as marcas. Ok? E pronto, portanto, este exercício cobre aqui uma boa parte da matéria de variáveis aleatórias discretas bidimensionais. Alguma dúvida? Bom, o próximo exercício que eu trago, eu já não sei se trago só este. É só, ok. Pronto, o próximo exercício não tem tantas alíneas e o objetivo pelo qual eu trouxe é para vos mostrar que, por vezes, a tabela não me vem preenchida. Portanto, quando as tabelas bidimensionais discretas vêm, ou pelo menos quando as variáveis aleatórias bidimensionais discretas são dadas já com a tabela das funções de probabilidade conjuntas, são só cálculos deste estilo. Vocês têm que saber as fórmulas, mas para além disso são cálculos simples. Por vezes, e não é que isso seja mais complicado, mas precisamos também de saber, por vezes nós temos a tabela incompleta ou nem sequer temos tabela, mas não temos de ter tabela, mas temos de ter informação sobre tudo. E, portanto, este exercício é exatamente para vos mostrar isso. Portanto, tem uma variável, um conjunto de variáveis aleatórias x e y tomam valores no conjunto 0, 1 e 2. Portanto, como isto é um espaço pequenino, eu vou pôr à mesma o x e o y em forma de tabela. Tem que ter cuidado qual é que põe como linha e coluna, mas é o que vocês quiserem. Eu vou pôr o x em linha e o y em coluna. Ok? Portanto, tenho. Não é estritamente necessário vocês fazerem em tabela, só porque muitas vezes fica mais simples para vocês visualizarem e fazerem os cálculos que são necessários. Ok. Portanto, o que é que me dizem? Dizem-me que a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 0 é igual à probabilidade de x igual a 1 e y igual a 1 e é igual a 0. Portanto, eu sei que aqui tem um 0 e aqui tem outro 0. Dizem-me que a probabilidade de x igual a 2 é igual à probabilidade de x igual a 0 e y igual a 2, é igual a x igual a 1 e y igual a 2, e é igual a x igual a 2 e y igual a 2, que é um nono. Ou seja, portanto, a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 2 está aqui, é um nono. A probabilidade de x igual a 1 e y igual a 2 está aqui, e a probabilidade de x igual a 2 e y igual a 2 é aqui. Portanto, sei isto. E além disso, dizem-me ainda que a probabilidade de x igual a 2 é também um nono. Ora, a probabilidade de x igual a 2 vai estar aqui, ok? E dizem-me ainda que a distribuição marginal de x é uma binomial de parâmetros 2p, ok? Bom, o que é que eu daqui já percebo? Não se esqueçam que estas entradas são todas entre 0 e 1 e a soma delas tem que dar 1. E além disso, se eu somar em coluna, tenho este valor. Portanto, se eu aqui tenho um nono e aqui tenho um nono, automaticamente estas duas entradas têm que ser 0.
ok? Portanto, eu vou pôr a vermelho as que não são dadas logo. Pronto. Já sei que isto dá 0. Bom, o que é que eu sei mais? Dizem-me que a probabilidade, o x tem distribuição binomial de parâmetros 2p, mas não me dizem quanto é que é o p. Mas se calhar eu tenho conhecimentos para isso, porque reparem, se o x tem distribuição binomial 2p, significa que o x toma o valor 0, 1 e 2, isso nós já sabíamos, e sei que a prato de x igual a 0, é só vocês irem ao formulário e verem a função de probabilidade da binomial, são combinações de 2, 0 a 0, que é 1, vezes o p levantado a 0, 1 menos p levantado a 2. Portanto, a prato de x igual a 0 dá 1 menos p. A prato de x igual a 1 são combinações de 2, 1 a 1, que é 2, p levantado a 1, 1 menos p. E a prato de x igual a 2, que eu sei que é um nono, é igual a combinações de 2, 2 a 2, que é 1, p levantado a 2, 1 menos p levantado a 0, que é p quadrado. Portanto, eu sei que o p quadrado é o nono, porque eu sei que a probabilidade de x igual a 2 é o nono. Então, se eu sei que a de x igual a 2 é o nono e a de x igual a 2 é p quadrado, eu daqui sei que o p é igual à raiz quadrada do nono. E obviamente que só pode ser a raiz quadrada positiva, porque isto é uma probabilidade. Portanto, a outra solução possível para a equação não é uma solução admissível, ou seja, o meu p é 1/3. Então, se o p é 1/3, eu agora já sei calcular a probabilidade de x igual a 0. A probabilidade de x igual a 0 é 1 menos 1/3 ao quadrado, que dá 2/3 ao quadrado, que dá 4 nonos. E a probabilidade de x igual a 1 é 2 vezes 1/3 vezes 2/3. Também dá 4 nonos, não é? 2 vezes 2, 4 nonos, exato. Portanto, eu sei que aqui, vamos pôr aqui a vermelho, a probabilidade de x igual a 0 está nesta linha, é 4 nonos, e a probabilidade de x igual a 1 está nesta linha. Ok? Pronto, então com isto eu já consigo completar a tabela toda, porque reparem, eu sei novamente que a soma disto tem que dar 4 nonos. Portanto, se aqui tenho um nono e aqui tenho 0, aqui tem que ter 3 nonos. E da mesma maneira, a soma deste tem que dar 4 nonos e, portanto, aqui também tem que dar 3 nonos. Okay? Portanto, aqui está um exercício em que eu tenho a função de probabilidade, tem partes de informação relativa à função de probabilidade conjunta, mas depois toda a outra informação que me dão é suficiente para eu poder preencher a tabela. Ok, portanto, isto era a primeira coisa e era a parte mais interessante. Portanto, a linha B, a linha B não, pediam para determinar o valor de P, que nós já vimos que é 1/3, e determinar a covariância entre X e Y e ver se elas são independentes. Portanto, para determinar, já agora, vamos fazer aqui, a azul, as funções de probabilidade marginais. Portanto, a do X já fizemos, a do Y está aqui, é 3 nonos, a probabilidade de Y igual a 0, 3 nonos a probabilidade de y igual a 1 e 3 nonos a probabilidade de y igual a 2. Portanto, o y é uma uniforme discreta. Portanto, eu para calcular a covariância de x com y, não é? Porque é pedido, é covariância, exato. Tenho que determinar o valor esperado de x vezes y, menos o valor esperado de x pelo valor esperado de y. Ora, o valor esperado de x vezes y, novamente, vou somar, neste caso, o x desde 0 até 2, do y desde 0 até 2, da função de x vezes y, vezes a função de probabilidade conjunta. Portanto, o que é que isto é? É este vezes este vezes este, mais este vezes este vezes este, e assim sucessivamente, não é? Portanto, eu tenho aqui uma série de zeros, quais é que não são zeros? É este, vezes este, dá 2 nonos, e este, que dá 4 nonos. Portanto, isto é 2 nonos, mais 4 nonos, ou seja, dá 6 nonos, que é 2/3. O valor esperado de x vezes y é 2/3. O valor esperado de x. O valor esperado de x até é muito fácil, porque como isto é uma binomial, portanto, já chegámos à conclusão que o x é uma distribuição binomial, parâmetros 2, 1/3, eu sei que o valor esperado de uma binomial é 2 vezes 1/3, é n vezes p, portanto, dá 2/3.
Bom, também podia fazer, reparem, se não se lembrassem disso, o que é que faziam? Faziam 0 vezes a probabilidade de x igual a 0, que é 4 nonos, mais 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, que é 4 nonos, mais 2 vezes a probabilidade de x igual a 2, que é 1 nono. Ok? Portanto, ou iam pela binomial ou iam pela tabela. O valor esperado de y aqui também é muito simples, porque ela é uma uniforme discreta, e portanto, como é uma uniforme discreta, o valor esperado é, neste caso, o valor do meio, é 1, mas se não se lembrassem, iriam fazer também as contas, exatamente como fizemos, portanto, seria 0 vezes 3 nonos, mais 1 vezes 3 nonos, mais 2 vezes 3 nonos. Ok? E, portanto, daria os tais 9 nonos, que é 1. Ok, então, eu já sei que a covariância x com y é 2 terços menos 2 terços vezes 1, que é igual a 0. Portanto, a covariância é 0. Ou seja, a covariância ser 0 significa que não há relação linear entre as variáveis aleatórias x e y. Mas só linear. Eu não sei se há outro tipo de relação. E, aliás, a seguir perguntam-me se as variáveis aleatórias são independentes. E, novamente, para eu determinar se são independentes ou não, portanto, x e y serão variáveis aleatórias independentes. E, para isso, eu tenho que verificar se a distribuição conjunta é igual ao produto das marginais. E terei que verificar isto para todos os valores de x e de y. Quando a vossa tabela tem zeros lá dentro, isto é, não é os valores possíveis para as variáveis, mas sim probabilidades em pontos igual a 0, são bons candidatos a não serem independentes. E, por exemplo, eu pegando aqui neste 0, portanto, a probabilidade de x igual a 0 e y igual a 0 é 0, porém, a probabilidade de x de y igual a 0 é 3 nonos e a probabilidade de x igual a 0 é 4 nonos, ou seja, 0 é diferente de 4 nonos vezes 3 nonos. E, portanto, a resposta é não, não são independentes, porque, por exemplo, a probabilidade de x igual a 0, y igual a 0 é 0, porém é diferente da probabilidade de x igual a 0 vezes a probabilidade de y igual a 0, que é 4 nonos vezes 3 nonos. Okay? Já agora, o que é que nós podíamos calcular? Por exemplo, aqui, reparem, se eu condicionar, por exemplo, se eu souber que, isto já não era pedido, mas só para explorarmos um bocadinho mais isto. Esta tabela é uma tabela um bocadinho específica, tem digamos que uma geometria, não é bem uma geometria, mas tem uma estrutura um pouco diferente. Por exemplo, se eu vos disser que o y é igual a 0, vocês sabem automaticamente que o x só pode ser 1. Portanto, neste caso, aliás, vê-se, por isso é que elas são bastante dependentes uma da outra. Não é, enfim, nós não temos esse conceito de muito independente ou muito dependente versus pouco dependente, mas é só para vermos que se o y for 0, eu sabia automaticamente que o x é 1. Se eu vos disser que o y é 1, vocês sabem automaticamente que o x é 0. Se eu vos disser que o y é 2, então aí sim o x é verdadeiramente uma variável aleatória. Portanto, por exemplo, eu daqui veria que o valor esperado de x, dado que y é 0, é 3 nonos. A variância de x, dado que y é 0, é 0, porque isto é uma variável, não é aleatório, passou a ser determinístico. O valor esperado de x, dado que y é 1, é 0. A variância de x, dado que y é 1, é 0. Mas agora, o valor esperado, e isso pode ser um exercício que vocês podem fazer só para reformular ou para rever as fórmulas. Por exemplo, o valor esperado de x, dado que y é 2, é 1,
porque ela é igualmente provável ser 0, 1 ou 2, portanto é um exemplo de uma variável aleatória com probabilidade simétrica. Bom, a variância teria que calcular, mas portanto, e agora podiam fazer isso também, agora, mesma coisa, por exemplo, o valor esperado de x, de y, desculpem, dado que o x é 2, se o x for 2, vocês sabem que o y tem que ser 2, e assim sucessivamente. Portanto, eu não tenho mais nenhum exercício sobre variáveis aleatórias bidimensionais discretas. Eu penso que estes exercícios cobrem todo o tipo de questões mais interessantes que relativas às bidimensionais discretas. E, portanto, o próximo vídeo de aulas práticas vai ser referente a variáveis aleatórias bidimensionais contínuas, que tem mais dificuldade para a maior parte de vocês, uma vez que envolve nem é tanto a resolução dos integrais, mas é perceber as áreas, os extremos dos integrais. E a próxima aula de revisão, vamos ver exatamente os conceitos equivalentes para variáveis aleatórias bidimensionais contínuas. E, portanto, da minha parte, agradeço muito a presença e a visualização deste vídeo. Muito obrigada.